A oferta é livre e está na esquina. Empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. Tudo para atrair a atenção de pessoas que muitas vezes não têm mais condições de avaliar a complexidade dessas negociações. Essa é a situação de muitos idosos que vivem na Sociedade Porto-Alegrense de Auxílio aos Necessitados, a SPAM. Nós temos uma boa parte aqui dentro de idosos que chegam aqui com financiamento, às vezes com 3, 4, 5 financiamentos. Às vezes até com R$20, parcela de 20, de 30, 50, 300, 100, 4, 5, tu tira o extrato do INPS, lá tem 5 ou 6 financiamentos. Eles nem sabem de onde veio, quando foi feito e como foi feito. Tem gente ali que tem 2 benefícios, o benefício da aposentadoria do idoso, mais do falecimento, da pensão do falecido esposo ou da falecida esposa, os 2 benefícios tomados 30% em financiamento, entendeu? Isso é muito triste. De forma geral, todos nós na sociedade estamos expostos a isso, pelo telefone, seja por consultas, nas mais variadas situações que nós nos envolvemos. Então, é preciso imaginar que também as pessoas idosas, e já sem aquela capacidade, eventualmente, de discernir entre o que é correto, entre o que é uma oferta original e correta, de uma oferta que esconde um golpe financeiro, que essas pessoas têm mais dificuldade para tomar essas decisões. Então, nesse aspecto, é importante que as famílias estejam atentas. Primeiro, para acompanhar essas pessoas e ver se estão tomando as decisões adequadas com relação ao seu próprio patrimônio. E também para se discernir se, às vezes, é o caso, eventualmente, de o idoso já não poder mais decidir por si e não poder mais gerir o seu próprio rendimento mensal, aqueles que têm, evidentemente. Muitas vezes é necessário entrar com ação judicial para rever valores junto às financeiras e solicitar abatimento de juros dos empréstimos. Essas empresas que vão aplicar golpes devem ser resolvidos na seara própria e aqui a nós vai caber cuidar de saber se o idoso ou se a outra pessoa com alguma dificuldade vai poder continuar ou não gerindo o próprio patrimônio. Que às vezes essas decisões, essas situações em que ela se endivida indefinidamente ou sem capacidade jamais de conter os seus próprios gastos, ela é um indicativo, muitas vezes, da necessidade de interdição. Agostinho é o curador e procurador da maioria dos idosos da SPAM, nomeado pelo Ministério Público. É ele quem encaminha a vida civil dos internos que não têm mais vínculo familiar. As atribuições vão desde os cuidados médicos até o encaminhamento da aposentadoria. Na maioria não tem família, 80% não tem família. Aqueles que têm família, geralmente o Ministério Público pede que seja alguém da família representar esse idoso como curador ou procurador, né? No caso do curador. Naqueles que não têm família, eu que represento eles, né? A maioria daqui não tem. Simplesmente eles chegam aqui, são entregues para nós aqui, então nós fizemos uma intervenção junto com o Ministério Público, encaminhamos a curatela, primeiro vem a provisória de 180 dias, depois vem, de repente, mais uma provisória, até ter a audiência, entendeu? O juiz faz a audiência, depois vem a curatela definitiva. Tem ainda uma outra situação preocupante, é quando os próprios familiares querem extorquir a pessoa. Algumas famílias, eles estão interessados nos 30% do idoso, entendeu? Eles não estão muito interessados de assumir uma procuração ou assumir uma curatela. E ainda, às vezes, acontecem famílias que não querem assumir essas partes, mas depois, quando eles sabem que o idoso tem os direitos dos 30% deles, lá no dia 9, 10, quando a gente dá os 30%, aqueles que são lúcidos, recebe os seus 30%, eles fazem, compram as coisinhas que eles gostam, enfim, do bem-estar deles, né? Às vezes aparece a família aqui dentro da instituição pedindo dinheiro para esse idoso. E quando o idoso chega interditado aqui, né, já não consegue mais gerir a sua vida civil, né? Então, assim, o seu benefício fica todo bloqueado. E nós, a Constituição, acolhemos esse idoso,
né, e ficamos sem ter esse benefício. A gente só vai ter acesso ao benefício desse idoso para custear ele, alguma coisa que ele necessita, após ter essa interdição já concluída. Daí o curador consegue daí, né, assumir a questão das dívidas, muitos chegam aqui também com vários empréstimos, com a sua renda comprometida. Enquanto isso, esse idoso fica aqui na casa, mas a espanta toda a assessoria que precisa desse idoso e não fica sem atendimento médico, sem qualquer atendimento da equipe técnica especializada que nós temos aqui na casa. As causas de encaminhamento de idosos pela rede de proteção são diversas. Muitos vêm de abrigos e não são raros os casos de pessoas que foram negligenciadas pela família ou que sofreram algum tipo de abuso. O que acaba sendo essa medida protetiva desse idoso é quando esse idoso é violentado em casa, né? Muitas vezes esse familiar, seja ele o filho ou o cuidador desse idoso, maltrata e tem uma denúncia, uma delegacia do idoso, eles vão estar averiguando, né? E vão estar trazendo esse idoso para essa medida. Muitas vezes tem situações de idosos são abusados sexualmente, muitas vezes pelos seus filhos, né? Que também é um dos motivos, né, da medida protetiva. Então a gente não tem nem como chamar essa família, nem trabalhar vínculo, porque já tem essa questão dessa medida protetiva. A casa busca o resgate dos vínculos familiares, mas a maioria deles vão precisar viver na instituição até o fim de suas vidas. A gente gostaria que todos fossem para os seus lares e com os seus familiares, mas não vai ser possível, né, trabalhar o retorno de todos para a sua residência. O ponteiro do relógio trabalha incessantemente, nos lembrando que o tempo é implacável. Apesar de tudo, envelhecer não é sinônimo de doença e tampouco ser jovem significa ter saúde. Eles têm menos depressão do que jovens saudáveis, né? Tem menos neuroticismo, né? Então, como eu falei, algumas capacidades cognitivas melhoram, né, como a memória semântica, função executiva no sentido de capacidade de tomada de decisões complexas. Então a idade, né, traz muita coisa boa, né, uma certa liberdade daquelas formalidades ali da meia-idade, do auge da carreira profissional, né, e depois de aposentado a pessoa, né, tem mais tempo para aproveitar a vida, tem mais liberdade, né, então para se comportar como queira, né, sem tanto constrangimento social. Então, a velhice traz muita coisa boa, né?